paz. Queria pedir que vocês se colocassem de pé nesse momento para estarmos dando início ao nosso culto. Desde já quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 111. Vamos estar lendo a palavra de Deus, para que a partir daquilo que Ele diz acerca dele, nós possamos estar louvando com mais convicção em nossos corações e também com alegria por tudo aquilo que Ele tem feito através de seus atributos a cada um de nós. Eu estarei, Salmo 111, estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o consenso. Ele será louvado para sempre. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti para Te louvar por todos os Teus atributos, pela Tua santidade. Nós adoramos ao Senhor, pela Tua aliança firmada com cada um de nós, e é por causa de Cristo que nós estamos reunidos na Tua casa para Te louvar. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ouça-nos nessa manhã, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com alegria, irmãos, nos nossos corações. Louvemos ao Senhor com as palmas. Santo, 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 poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, 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 poderoso, que era e que há de vir. Da glória, és tão digno. Cantemos: santo é o teu nome em todo lugar. Nada teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Mais uma vez, santo, 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 poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o teu nome em todo lugar. Rega teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. Declaremos isso ao Senhor. O poder e o saber são teus.
poder e saber Deus. Só as vozes do Pai. Santo é o teu nome em todo lugar. Tudo que tens feito é justo. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reta teu querer, graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando,
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O céu leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Seja bendito, Cordeiro. Com espinhosa coroa.
O Senhor é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, a nossa testemunha fiel, o primogênito de dentre os mortos, o soberano do Rei das terras. Prostrado perante a Ti, Senhor, rendemos graças, louvor e adoração. Motivo pelo qual somos gratos a Ti pelo fôlego de vida, pelas Tuas misericórdias em nos perdoar, pois és o Deus santo e justo. Obrigado, ó Pai bondoso, pelo Teu socorro, pela Tua proteção e pelos Teus livramentos. Agradecidos somos a Ti, ó Senhor, por tão grande dádiva em estarmos juntos louvando e adorando o Teu santo nome. Agora, Senhor, recebe a nossa confissão de pecados e tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque não desfrutamos inteiramente das bênçãos das Escrituras. Somos negligentes na leitura da Tua palavra, displicentes em ouvir a pregação do Teu Evangelho e falhos em guardar os Teus mandamentos. Além disso, Senhor, por vezes, não dispensamos o devido valor ao culto congregacional, nem tampouco nos esforçamos a realizar o culto privado. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Gera no nosso íntimo o senso de reverência. Faz arder em nossos corações o desejo de ler e meditar na Tua palavra. Gera em nós, ó Deus, o prazer em ouvir o Teu Evangelho. Ajuda-nos a guardar o que nele está escrito e a praticar diariamente os Teus mandamentos, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que provêm de Ti, ó meu Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque como seres humanos somos influenciados pelo padrão mundano e por vezes negligenciamos o temor do Senhor, pois nem sempre vivemos como reino e sacerdotes do Senhor. Na realidade, vivemos iludidos como os reis e rainhas de nossas próprias vidas, embarcando em situações e condições que nos afastam cada vez do padrão evidenciado nas Santas Escrituras. Somos instigados, ó Deus, e nos deixamos levar pelo que o mundo nos oferece, ao invés de seguirmos a beleza dos preceitos bíblicos. Assim, ó Deus, ajuda-nos a viver constantemente para Ti, em espírito de oração, pois o Senhor nos amou de tal forma que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nos libertando do nosso pecado. Gere em nosso coração, ó Deus, o sentimento de gratidão por tão grande graça alcançada e pela misericórdia que o Senhor demonstrou por nós. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós oramos gratos pelas canções que entoamos, pelo perdão que recebemos por meio de Cristo. Esperamos em Ti, ó Deus, e na Sua palavra colocamos a nossa esperança. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos reunidos neste dia que, em primeiro lugar, é chamado pelo nome do nosso Deus e que é para Ele que nós nos voltamos em adoração congregacional nesta manhã. Eu quero rapidamente, queridos, destacar alguns avisos que temos no nosso boletim antes de fazer com vocês nossa habitual oração pastoral. Bem, aí no seu boletim você tem um aviso sobre o treinamento dos líderes de pequenos grupos. Sábado próximo, às 14 horas, nós estaremos reunidos aqui como os líderes e auxiliares de pequenos grupos, a partir das 14, e o treinamento vai até 18, 19 horas. Se prepare para passar a tarde inteira conosco. Ao final teremos um momento de comunhão e todos os líderes e auxiliares de pequeno grupo estão convocados. Para além destes, todos os oficiais da igreja devem estar conosco, presbíteros e diáconos,
mesmo aqueles que ainda não são líderes de pequeno grupo, nós contamos com a presença de vocês aqui também, certo? Outro aviso que está no boletim é sobre o próximo domingo. No pós-culto da manhã e da noite, a tesouraria da igreja vai nos apresentar um relatório parcial da campanha e nos colocar diante de alguns desafios para este segundo semestre. Então venha cultuar sabendo que ao término do culto teremos aqui 15 a 20 minutos de apresentação por parte de nossa tesouraria. Então prepare-se para isso também. E um último aviso, irmãos, este não está aí no boletim. Em nossa última reunião de conselho, nós recebemos, ou na verdade, fizemos um convite oficial ao reverendo Laerte Júnior para trabalhar conosco a partir de agora, do mês de agosto. Não sei, eu acho que nem todo mundo o conhece, obviamente, mas ele foi pastor por mais de 20 anos de igrejas ali em Rio Tinto e Mamanguape. Ele e sua esposa, irmã Nádia, fizeram um trabalho maravilhoso e deixaram ali algumas igrejas plantadas em vilarejos, distritos de cidades maiores. E por graça de Deus, ele foi transferido agora para João Pessoa e decidiu congregar conosco. Logo mais à noite vamos orar por ele e pela irmã Nádia, mas como não puderam estar aqui, eu queria lhes trazer esse comunicado também no culto da manhã, certo? E uma última coisa, irmãos, sugestão de leitura. No nosso boletim sempre há algumas sugestões de leitura. Você tem aí 2 comentários do Apocalipse. Um é mais breve, o outro é um pouco mais extenso. Mas eu posso dizer para vocês que muito provavelmente são os 2 melhores textos que temos na língua portuguesa sobre o Apocalipse. Um deles é o de William Hendrickson. Foi a melhor coisa que eu já li sobre o texto do último livro da Bíblia. Se você quiser adquirir para acompanhar a série, para se aprofundar mais, são 2 boas leituras. E há também uma sugestão de leitura para os pais fazerem com seus filhos. Na última semana eu fui muito abençoado por aquele sermão que ouvimos, discuti com alguns irmãos durante a semana e um deles me disse: pastor, faça sugestões também para os pais de leitura infantil. Nem sempre nós sabemos o que ler, onde comprar. Tem aí no boletim O Príncipe e a Taça de Veneno. É um livro de R.C. Sproul, o João Calvino da nossa era. Muito centrado no Evangelho e de maneira muito lúdica, ele conduz a história para apontar para Cristo. Então você pode ler com seu filho e ao término da leitura conversar com ele sobre o Evangelho, certo? Algumas sugestões de leitura então. Agora, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar outra vez ao nosso Deus. Ó Senhor, Deus que habita a eternidade, os céus declaram a tua glória, a terra as tuas riquezas. O universo é o teu templo, Senhor, e tua presença enche a imensidão. Ainda assim, por graça, o Senhor resolveu nos criar e resolveu nos comunicar tua bendita felicidade. Por isso nós te louvamos. Como igreja, nós queremos te render graças pela vida do nosso irmão, reverendo Laerte Júnior, e de sua esposa, irmã Nádia, que depois de tantos anos, servindo a Deus as comunidades litorâneas de Rio Tinto e Mamanguape, estão se aproximando de nossa igreja para congregar e servir ao nosso povo. Pedimos que eles sejam bênçãos tuas aqui como foram lá, e que esta parceria seja frutífera para ambas as partes. Ainda queremos te agradecer pelos nossos pais, são dádivas tuas em nossas vidas. Como filhos, ensina-nos a honrá-los, respeitá-los e a cuidar deles em suas necessidades na velhice.
Como pais que somos, ensina-nos e ajuda-nos a refletir a tua paternidade. Que sejamos mansos, amorosos e comprometidos com o bem dos nossos filhos. Ainda em oração, Senhor, nós te rogamos por nossos irmãos Rafael e Fabiana Bassi, que perderam o pai na última sexta-feira. Tem misericórdia deles, conforta-lhes o coração, ajude-os neste momento. Sabemos pela situação em que estão, que medo e incertezas podem assaltá-los na alma, mas que eles jamais se esqueçam de ti. O Senhor é o Pai deles também. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos família de fé genuína, que cuidemos destes jovens, que estejamos por perto deles e que sejamos para eles agora pai, mãe, irmãos e irmãs. E agora que vamos colocar diante de ti nossos dízimos e ofertas, ajuda-nos a fazê-lo de modo espiritual, entendendo nossa responsabilidade e compromisso como membros desta igreja. E mais do que isso, entendendo a teologia da contribuição. Nós que recebemos tudo, temos o privilégio de repartir com tua igreja e com a tua causa no mundo. Ajuda-nos a fazê-lo agora, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Enquanto ouvimos mais uma canção, vamos colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, queridos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado
Eis porque estamos aqui, para dar honra, louvor e glória ao nosso Deus. Amém, queridos? Quero convidar nossas crianças, elas vão sair pela porta de entrada. Eu não estou vendo Iaci por aí. Mirela, 2 e 3, 4 e 7, 4 a 7 e 8 a 10. Isso? 3 salas, por favor. Todas as crianças de 2 a 10 anos, siga com os nossos irmãos, professores e diáconos. E as crianças que ficam, vamos abrir o texto sagrado no último livro da Bíblia. Ninguém terá problema com este endereço. Apocalipse, capítulo de número 1. Eu esqueci, irmãos, de mencionar na oração pastoral o aniversário da nossa cidade. Então, se lembrem de orar por João Pessoa ao longo do dia, certo? Se eu conseguir lembrar, eu oro de noite. Mas é importante que lembremos de dar graças a Deus pelos 436 anos da cidade, pedir a Deus pelos nossos governantes e rogar principalmente pelo avanço do Evangelho entre os cidadãos da nossa cidade. Por favor, orem por ela. Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos considerar nesta manhã do verso 1 ao verso de número 8. Como vocês sabem, eu gosto de, vez por outra, citar as crônicas de Nárnia nas pregações. Vez por outra. A verdade, porém, é a seguinte, irmãos: nem todo mundo me entende, nem todo mundo aprecia as ilustrações. A mãe do pastor Tiago Souza, nosso missionário do Sul, por exemplo, disse-lhe certa vez: meu filho, eu até gosto das pregações do pastor Renan, eu só não entendo porque ele sempre termina com o Rei Leão da Disney. Depois de pregar em uma Assembleia de Deus e citar as crônicas de Nárnia, não sei por que eu fui inventado de fazer isso, um pastor se aproximou de mim e com seriedade me indagou: pastor Renan, você acha mesmo que é certo citar um conto de fadas que traz bruxas e monstros em sua história? O que vocês acham? Quando questionado sobre o assunto, o escritor inglês Gilbert Chesterton respondeu o seguinte, irmãos: contos de fada não dizem às crianças que dragões existem. Elas já sabem disso. Contos de fadas dizem às crianças que os dragões podem ser vencidos. É o que C.S. Lewis nos conta em Nárnia, e em certo sentido, é o que João escreve no último livro da Bíblia. Nas palavras de Gregory Beale, ficou difícil, não foi Gregory? É isso mesmo, Gregório. Um especialista no livro de Apocalipse, e ele tem um comentário que está aí no seu boletim. Ele escreve o seguinte: Apocalipse é o brado de vitória da Bíblia. Nele, mais do que em qualquer outra parte do Novo Testamento, é revelada a vitória final de Deus sobre
todas as forças do mal. É por isso então, queridos, que nós nos voltamos para o estudo deste livro, nutrindo santas expectativas de sermos profundamente abençoados por Deus. Aliás, é o que encontramos no verso de número 3, uma bênção. E eu quero abrir esta exposição lendo este verso com vocês. Apocalipse 1, versículo de número 3. Todo mundo encontrou o texto? O texto inspirado registra: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é ter parte em um culto ao Senhor. Muito obrigado por todos os elementos dele. E agora, Deus, de modo especial, nós te rogamos pela pregação da palavra. Queremos ouvir tua voz. E queremos, ó Deus, experimentar estas bênçãos do estudo do Apocalipse. Precisamos do teu auxílio, ó Espírito, e reconhecemos que dependemos inteiramente de ti neste momento, pregador e ouvintes. Mas estamos certos de que, por causa de Cristo, o Senhor vai nos ajudar. Oramos no nome dele e para a glória dele. Amém. Antes de adentrarmos na exposição de um livro, nós precisamos primeiro considerar algumas questões preliminares. E como os 2 primeiros sermões têm um caráter mais introdutório, nós vamos fazer isso por partes. Por agora, eu quero considerar apenas a seguinte questão: como lemos o Apocalipse? Ao longo da história, por se tratar de um livro mais difícil, surgiram 4 escolas de interpretação. A escola preterista defende que o Apocalipse é uma profecia sobre a queda de Jerusalém, o que se deu no ano 70 depois de Cristo, e que, portanto, tudo o que temos aqui já foi cumprido. A escola historicista vê o simbolismo do livro apontando para uma série de acontecimentos históricos e específicos. Como a historicista, a escola futurista também lê o Apocalipse em busca de acontecimentos específicos. A diferença é que todos eles estão num futuro distante, imediatamente antes do retorno de Cristo. O problema com a primeira escola é que tudo está no passado. Qual seria a relevância deste livro para os crentes contemporâneos? O problema com a terceira é que tudo está no futuro. Qual seria a relevância deste livro para os primeiros ouvintes e leitores, os homens e mulheres que receberam o Apocalipse? O problema com a segunda escola é que cada intérprete tende a interpretar o Apocalipse à luz dos acontecimentos de sua época. Que confusão, irmãos! Então, o que fazemos, pastor? Como cristãos reformados leem o Apocalipse? Em sua maioria, os cristãos reformados abraçam a escola idealista.
Eles tratam o livro como uma representação simbólica do conflito que todos os crentes enfrentam em todas as gerações. Este conflito, como explica William Hendrickson, num texto que está no seu boletim, é retratado no livro por meio de 7 sessões paralelas e progressivas. Ou seja, cada sessão, em vez de tratar de eventos distintos e separados pelo tempo, cobre o mesmo e importante período em que nos encontramos, o interregno entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a boa notícia, queridos, que surge a cada fim de sessão é: Cristo e sua igreja vencem sobre o dragão, Satanás, e sobre todos os seus inimigos. No geral, para citar outra vez o Dr. Hendrickson, o propósito do Apocalipse é confortar a igreja militante de todas as eras. Sendo assim, para os crentes de todas as épocas e não somente de algumas, o estudo do último livro da Bíblia pode se revelar uma grande e consoladora bênção de Deus. Eis o que queremos: conhecer e desfrutar desta bênção de Deus. Para tanto, nesta primeira mensagem introdutória, nós precisamos conhecer melhor o livro. Perguntar o que é o Apocalipse que temos nas Escrituras. Eu quero repartir com vocês brevemente 3 respostas. Inicialmente, eu posso dizer que o Apocalipse é uma profecia apocalíptica. Eu vou explicar. Ao levantar as cortinas do último livro da Bíblia, verso 1, João nos conta que se trata de uma revelação, ou no grego, de um apocalipse. É de onde vem o título do livro, e ele retrata um antigo gênero literário de Israel. Um apocalipse era feito de símbolos e de lutas cósmicas, e sempre apontava para a ação de Deus ao fim da história humana. Bem, é o que temos aqui. No entanto, este Apocalipse é mais do que uma revelação do futuro, queridos. Ao início do verso 3, João nos diz que este livro também é uma profecia. Diferentemente de um Apocalipse, a profecia, embora traga elementos do futuro, ela fala com aqueles que vivem no presente. Por isso, subindo sobre os ombros de gigantes, eu estou chamando o Apocalipse de profecia apocalíptica. Ele trata do fim, mas ele causa impacto imediato sobre aqueles que vivem agora. Certo, pastor? E de onde veio a revelação? Verso 1, irmãos. Volte seus olhos outra vez para o texto. João escreve: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Próxima sentença ainda no verso 1. Ele, Jesus Cristo, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Perceba uma cadeia de comunicação aqui. Deus o Pai fala a Deus o Filho. Deus o Filho envia um anjo que por sua vez fala com João. E como ouviremos em breve, João fala ou escreve para abençoar toda a igreja de Cristo espalhada na terra e no tempo.
só pelo trabalho, envolvendo aqui inúmeras pessoas e seres, nós deveríamos valorizar este livro de todo o coração, irmãos. Além disso, nós não estamos falando de palavras de homem. Segundo o verso 2, o Apocalipse é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Não entenda testemunho de Jesus Cristo apenas por uma palavra de Cristo à igreja, não. O Apocalipse é a palavra de Deus acerca do testemunho de Cristo, ou seja, acerca da vitória de Cristo ao final de tudo. Certo, mas com que objetivo? Deus deu a Cristo, Cristo ao anjo, o anjo passou a seu servo João, e João às igrejas. Por que temos o Apocalipse? Por que recebemos esta revelação? Outra vez o verso 1 nos explica. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. De novo, irmãos, não estamos falando de algo que só acontecerá em um futuro distante, ou que já aconteceu em um passado remoto. Estamos falando de algo que está à mão. Em outras palavras, o que o profeta Daniel viu acontecendo no fim dos tempos, segundo o que João recebeu, já está acontecendo nos nossos dias. Por isso, então, temos a bênção ao final desta breve introdução. Verso 3, outra vez. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Outra vez, o Apocalipse não tem por alvo apenas o retorno de Cristo, ele trata do reino de Deus, o qual foi inaugurado na morte, ressurreição e ascensão gloriosa de Cristo. Como ouviremos, queridos, no capítulo 5, Cristo não reinará um dia à direita de Deus Pai, agora, e no coração de seu povo por meio de sua palavra e Espírito. Cristo reina hoje, e é aqui que encontramos a bênção desta profecia apocalíptica. Como eu e vocês podemos ser abençoados pelo estudo deste livro? Primeiro, a título de aplicação desta primeira divisão, apesar de vivenciarmos sofrimento em um mundo caído, e apesar de enfrentarmos perseguição em uma sociedade hostil ao Evangelho, nós temos no Apocalipse uma palavra de vitória, irmãos. Palavra de Deus acerca do testemunho de Jesus Cristo. O Dr. Hendrickson escreve: o objetivo do Apocalipse é nos mostrar que as coisas não são como parecem ser. Ao início, a Babilônia, a besta, o dragão e o falso profeta parecem vitoriosos. Porém, ao final da revelação, no capítulo 17, nós encontramos: o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu sei que nem sempre nós nos sentimos abençoados neste mundo. A doença pode estar vencendo o seu corpo, o pecado, a sua alma,
O mundo, por vezes, vai rir de nós, vai nos tratar por perdedores, eu sei. Mas este livro está nos dizendo, ou vai nos dizer, as coisas não são como parecem ser. Em breve, a doença vai desaparecer. Em breve, todo pecado será erradicado do nosso meio. Em breve, o mundo soberbo, orgulhoso, que por vezes nos despreza, será vencido por Cristo em seus sistemas e tramas. Eis a bênção de se estudar este livro, irmãos. Agora, pastor, onde é que se dá essa bênção? No verso 3 nós lemos, João disse, feliz aquele que lê, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Em uma primeira leitura, é difícil perceber, mas o que provavelmente João tem em mente é um culto congregacional. Os irmãos do primeiro século não tinham muitas cópias do Apocalipse como eu e vocês agora. Uma única pessoa estava encarregada de visitar várias igrejas e de ler de uma vez o texto inteiro para muitos outros crentes que estariam reunidos. Irmãos, é claro que Deus pode nos abençoar em nosso culto privado, em casa. Agora, como se vê tantas vezes nos cultos celestiais deste livro, Deus ama nos abençoar no culto congregacional. Aqui, nós somos forçados a lembrar e encarar nossos pecados. Somos encorajados pelos irmãos com quem cantamos ao Senhor. Não temos o poder de escolher o que ouvir, não. Deus fala conosco na palavra, nem sempre o que queremos ouvir, mas sempre o que precisamos ouvir. E assim somos abençoados. Mas é claro que o culto privado é importante. Afinal, João fala do que lê, dos que ouvem e dos que guardam as palavras deste livro. Como Eugene Peterson explica, a palavra guardar aqui não significa colocar em um cofre. O sentido é manter-se por perto, usar, colocar em ação todos os dias. Para além do culto congregacional, todos nós somos responsáveis por nos manter perto da palavra de Deus, onde encontramos suas bênçãos. Os que andam perto da palavra não a deixam em casa quando saem para trabalhar. Os que andam perto da palavra estão mais seguros na hora da tentação, pois a palavra estará em sua mente e coração. Os que andam perto da palavra, irmãos, sofrerão menos na hora da dificuldade da vida, pois se lembrarão. Deus está no trono do universo, e nós contamos com o governo, bondade e amor do Senhor. Eis como somos abençoados pela leitura e estudo deste livro. Para seguir sendo, ou para desfrutar ainda mais desta bênção, nós perguntamos outra vez o que é o Apocalipse. E a segunda resposta do texto é: o Apocalipse é uma carta de amor. Sim, ele é uma profecia apocalíptica do fim que causa impacto no presente. Mas ele veio e vem a nós em forma de uma carta de amor. Versos 4 e 5.
parte A. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O que acabamos de ler, irmãos, nos lembra outras cartas do Novo Testamento. Temos aqui autor, destinatários e uma saudação introdutória. O autor é João, o apóstolo de Jesus Cristo. Embora não se apresente assim, os primeiros pais da igreja não deixam dúvida da autoria joanina. Os destinatários são as 7 igrejas da Ásia. Pastor, por que 7? Não havia outras? Claro que sim, irmãos. Mas na Bíblia, o número 7 por vezes é usado como símbolo de completude ou totalidade. A ideia é: as 7 igrejas da Ásia Menor representam a totalidade da igreja de Cristo de todas as eras. E segundo a tradição da igreja, este livro foi escrito ao fim do 1º século, quando a perseguição estava aumentando contra os crentes. Por isso mesmo, eles precisavam tanto desta saudação do Deus Trino. Graça e paz do Deus Trino. Não sei se percebeu, mas a Trindade está aí, fazendo alusões aos livros do AT, Êxodo, Isaías e Ezequiel. João fala aqui da eternidade de Deus o Pai e da plenitude de Deus o Espírito. Por isso, os 7 Espíritos que estão diante do trono. Mas o destaque é dado a Deus o Filho. Sobre ele, João nos diz que Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A descrição de João nos faz pensar nos ofícios do Senhor Jesus. Como o grande profeta de Deus, mais do que qualquer outra pessoa na história da humanidade, Jesus nos revelou perfeitamente o caráter e a vontade do nosso Deus. Como o grande sacerdote, irmãos, ele não apenas se ofereceu como sacrifício no nosso lugar ao ressurgir e ascender aos céus, ele se colocou à direita de Deus o Pai para interceder por seu povo para sempre. E como o grande rei, ele não apenas reina em nossos corações, ele nos lidera neste mundo perigoso, em proteção e triunfo. Depois desta saudação, como em outras cartas do Novo Testamento, nós também encontramos uma expressão de louvor. Versos 5b e verso 6. João escreve: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Vejam que maravilha. Ele não só nos amou no passado, não somente nos amará na glória eterna. O Salvador nos ama hoje, irmãos. E a prova de seu amor
Não é como alguns insistem nos nossos dias, que Ele nos aceita como somos, ou do nosso jeito, ou a nossa própria vontade. Não! A prova de seu amor está aqui. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nossos pecados são tão horríveis aos olhos de Deus, e nossa condição é tão perdida eternamente, que para nos salvar por amor, o Filho bendito de Deus precisou derramar o próprio sangue. Eis a prova do amor de Cristo. Outra vez, não é que Ele nos aceita do nosso jeito e a nossa própria sorte, não. A prova de seu amor é, Ele entregou a própria vida para nos salvar da condenação eterna do pecado. E Ele não apenas nos libertou da condenação eterna do pecado, Ele não só abriu a masmorra da prisão e depois nos esqueceu pela rua, não. Ele nos libertou da condenação do pecado e, diz João, depois Ele nos transportou para o seu reino, fazendo-nos reino e sacerdotes para servir a Deus. Por isso, nós nos reunimos aqui, por exemplo, para com João dar glória e poder a Cristo para todos sempre. Amém. Bem, eu lhe pergunto, será que foi por isso que você veio ao culto hoje, meu irmão? Será que é o que fazemos a cada dia do Senhor? Muitas igrejas entendem que o culto tem apenas duas finalidades: atender às necessidades dos crentes e pregar o evangelho aos descrentes. Em um culto bíblico, sem dúvida, as duas coisas acontecem. No entanto, são resultados, não a razão da nossa adoração. Não cultuamos a Deus porque queremos algo dele, nem pensando apenas em trazer ao Senhor os incrédulos. Não, irmãos, nem eles, nem nós somos o centro do culto cristão. Deus o é. Nós adoramos a Deus porque em Cristo Ele nos libertou da condenação eterna do pecado, e porque em Cristo Ele nos fez reino e sacerdotes para o seu louvor. Como sacerdotes redimidos, este é o nosso maior privilégio. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, nós podemos entrar à presença de Deus sempre com confiança e ousadia, na certeza de que em Cristo fomos recebidos e jamais seremos expulsos. Podemos adorar diante de Deus e ao próprio Deus por meio de Cristo para sempre, irmãos. Agora, é claro que, como diz Paulo aos Romanos, nossas vidas, para além do culto congregacional, também precisam ser sacrifícios vivos de adoração. Não queremos acrescentar ao sacrifício que Cristo fez, claro que não. Trata-se de uma resposta de amor àquele que primeiro nos amou na cruz do Calvário. Se é assim, Renan, como o adoramos no mundo com nossas vidas? Obviamente que há muitos desdobramentos, mas algo básico que precisamos lembrar: nós adoramos a Deus no mundo quando evidenciamos
que somos membros do reino dele. Por isso eu lhe pergunto nesta manhã: Cristo reina de fato em nossos corações? Se sim, queridos, as evidências estarão por toda parte. Na sua casa, na sua escola, no seu local de trabalho e também em nossa igreja. Pouco a pouco as pessoas vão percebendo: não vivemos mais como vivíamos. Não somos mais reis e rainhas das nossas vidas. Vivemos agora para a glória do Rei Jesus. Não somos levados pelas ambições, pautados pelos sistemas e valores deste mundo. Como membros deste reino e como servos do soberano Rei, nós abrimos mão de viver para a construção dos nossos reinos particulares. E juntos como igreja, separados como cristãos, nós passamos a trabalhar pelo avanço e crescimento do reino dele na terra. E se estamos falando de um reino espiritual que se estabelece no coração das pessoas, como ele avança no mundo? Por meio da pregação do Evangelho, que é acompanhada de poder do Espírito. Se é assim, o que você está fazendo para ver o reino avançando na sua casa, cristão? Ou para vê-lo avançando no seu local de trabalho? Ou na sua escola, na sua faculdade? Irmãos, eu não sou o único pregador desta igreja. Deus nos deu este privilégio e responsabilidade em Cristo. Ele nos fez reino e sacerdotes para proclamarmos as grandezas de sua glória. Como você pode aproveitar melhor as oportunidades desta semana? Há alguém na sua escola, faculdade, com quem você tem andado mais? Se não tem a oportunidade de, numa aula de matemática, se levantar e proclamar o Evangelho, será que no pós-aula? Será que num convite a um amigo de classe? Será que em uma relação de confiança que é desenvolvida, você vai aproveitar as portas para proclamar o Evangelho? Tem alguém no seu trabalho que constantemente lhe procura para pedir ajuda, pedir conselho, pedir uma palavra de sabedoria? Bem, o que é que você está esperando? Nossos filhos, irmãos, estão ouvindo o Evangelho em casa? Ou será que dependem de um único encontro semanal com a igreja? Quem está fazendo avançar o reino de Deus na sua casa, meu irmão? Poucas coisas me alegram mais do que ver os jovens de nossa igreja testemunhando de Cristo no dia de seu casamento. De início, eu confesso, eu não suportava, ainda estou digerindo a ideia, aqueles benditos votos americanos que foram acrescentados pela cultura e não são da nossa liturgia de casamento. De início eu ficava, mas foi Sabrina quem me disse: meu filho, talvez seja uma oportunidade. Ajude os jovens a aproveitar bem esta oportunidade. Desde então é o que eu tenho feito, irmãos. Quando eles manifestam o desejo de testemunhar um ao outro, de falar um ao outro, eu lhes lembro: os votos, quem celebra é o ministro. Mas vocês podem participar
testemunhando do amor de Deus por vocês e para com os pecadores, geralmente é o momento mais emocionante e evangelístico do culto. E por vezes eu vejo os amigos familiares destes jovens respondendo positivamente ao Evangelho. É o que eu tenho em mente. É o que aconteceu em algumas situações das Olimpíadas. Alguns poucos crentes aproveitaram o pódio e a visibilidade para exaltar a graça de Deus. Para de alguma maneira se juntar aos missionários profissionais que estão por toda parte do mundo, na esperança de ver o Evangelho avançando e o reino de Deus alcançando os corações dos pecadores. Aproveite você também a oportunidade que Deus lhe der de ser testemunha dele e de adorá-lo no mundo como reino e sacerdotes do Senhor. Amém, queridos? O Apocalipse, então, é uma profecia apocalíptica, é uma carta de amor. E para terminar, a fim de desfrutarmos da bênção de Deus, eu ainda posso dizer que o Apocalipse é uma promessa de vitória. Eis o que lemos no verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A expressão ele vem com as nuvens é uma referência ao profeta Daniel do Antigo Testamento. A manifestação do Filho do Homem sobre as nuvens era a esperança do povo que vivia no exílio. E o retorno do Salvador sobre as nuvens era a esperança da igreja perseguida dos dias de João. Ao chegar, queridos, diferentemente do que alguns crentes pensam, todo olho o verá. Não há nada de secreto no retorno de Cristo. Todo olho o verá, e diz João, ecoando o profeta Zacarias, muitos vão se lamentar por causa dele. A ideia é, os pecadores que rejeitaram o Evangelho lamentarão pela vida que levaram e se angustiarão pelo retorno de Cristo, pois ele terá voltado para buscar a sua igreja e condenar os seus inimigos. Essa é a promessa do Apocalipse. Certo, pastor, mas quem a faz? Quem a garante? Verso de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao se apresentar como o Alfa e o Ômega, Deus está se revelando como o Deus eterno. E como tal, queridos, Ele conhece o começo e o fim da história, bem como tudo o que acontece entre os dois pontos. Ao se apresentar como aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor se revela como o Deus autoexistente, o que significa que Ele é suficiente
em si mesmo. Sempre foi, sempre é, sempre será. E ao se mostrar como Deus Todo-Poderoso, o Senhor está dizendo que não apenas conhece a história de antemão, Ele também vai, certamente pode e vai cuidar para que tudo aconteça para a sua glória e para o bem de seu povo. Você crê, meu irmão? Minha irmã, você crê nesta apresentação que acabamos de ouvir acerca do nosso Deus? Lembrar que Deus é eterno, que Ele é o alfa e o ômega da história, é saber que não há surpresas para o nosso Deus. Para usar a analogia de uma viagem num rio, de dentro do barco nós não conseguimos ver tudo. Não sabemos ao certo quando virá a próxima curva. E se ela será para a direita ou para a esquerda. Somos limitados. Nosso Deus, porém, não é. Ele é o Deus eterno, conhece o ponto alfa e o ponto ômega. Ele vê a tudo com clareza do começo ao fim e de uma vez só. Ninguém pegará Deus de surpresa. Lembrar que Deus é autoexistente, ou que Ele é, o que era e o que há de vir, é saber que, seja qual for a próxima curva, o próximo acontecimento da sua vida, em Deus, nós temos um firme e imutável refúgio em todo tempo. Foi o que Moisés escreveu no Salmo 91. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Note isso. Sempre, de geração em geração. Nós vivemos em uma época de conforto e facilidade tal que já não conseguimos entender plenamente o que é um refúgio. Se você perguntar a alguém do seu trabalho, você tem um refúgio? Provavelmente ele dirá, sim, é no litoral tal, ou é no interior tal, é em Bananeiras, é em Jacumã. Eu entendo a ideia. Mas não era a ideia de Moisés, que peregrinava no deserto como um povo, sem casa, e vivendo as mudanças climáticas repentinas, lidando com o medo do possível assalto, da investida dos inimigos. Bem, para este povo, ele canta, o nosso Deus é refúgio. Não só quando chegarmos à terra prometida, aqui também no deserto, Ele é refúgio sempre e de geração em geração. Por mais que tenhamos conforto e desenvolvimento, irmãos, precisamos lembrar, ainda somos criaturas frágeis. Nossa estabilidade é apenas aparência, não é real. Só Deus é estável o tempo todo. Ele é o que sempre foi, Ele será o que sempre é. O nosso Deus é refúgio, sempre de geração em geração. E porque é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode não apenas fazer promessas, melhor do que isso, Ele pode cumpri-las todas. Ele nos prometeu o retorno de Cristo. Em breve, o nosso Redentor vai surgir nas nuvens, irmãos. Para onde você anda olhando nesta vida?
Um irmão de nossa igreja tinha o privilégio de hospedar o Dr. Russell Shedd quando ele ainda estava entre nós. E em certa manhã, ao se levantar, ele percebeu que o santo homem de Deus estava olhando pela janela. E ele perguntou: Dr. Shedd, esta vista para o mar é linda, não é mesmo? Dr. Shedd disse: é sim, meu filho, mas eu não estava olhando para o mar. Dr. Shedd, para onde o senhor estava olhando? Ele disse: para as nuvens. Por quê? Porque é lá que o Redentor vai aparecer. More você num apartamento com vista para o mar, ou more você numa casa que nem para a rua tem vista, todos nós podemos olhar para as nuvens. Todos nós devemos esperar pelo retorno do Salvador. Até lá, pastor, o que fazemos? Como vivemos na expectativa do retorno de Cristo? Pergunte-se: o que eu faço na expectativa de mais um campeonato do meu time? O que faço na expectativa de mais um pleito eleitoral? Eu fujo? Não! Às vezes, você se prepara tanto, conhece cada contratação, conhece as propostas deste e daquele candidato, você investe tempo, recurso. Fazemos o mesmo. Você está se preparando para o retorno de Cristo, meu irmão? Se é o que quer para a sua vida, se é para as nuvens que está olhando, viaje com a bagagem mais leve. Você não precisa se agarrar às posses, aos títulos e conquistas desta vida como se fosse tudo o que você terá. É assim que os pagãos vivem. Nós esperamos por uma coroa de glória e por uma mansão celestial que o Salvador vai nos dar. Até lá, prepare-se como Paulo, tratando as coisas desta vida como perda, a fim de ganhar tempo e investir recurso para conhecer o Salvador e para torná-lo conhecido no mundo. É o estilo de vida de quem está esperando o retorno de Cristo, irmãos. Você está esperando? Estaria pronto para se encontrar com Ele ainda hoje? O carcereiro de Filipos fez uma pergunta semelhante ao apóstolo Paulo. E a resposta dele foi: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. É do que você precisa, amigo do Evangelho, convidado que está entre nós nesta manhã, para escapar do juízo certo e eterno de Deus. Pela fé, você precisa receber o que Ele lhe deu em Cristo. Outra vez, Cristo nos amou e na cruz, por meio do seu sangue, nos libertou da condenação. Se você se enxerga assim, um pecador que nada tem para oferecer e que sem Cristo será justamente condenado eternamente, e o Espírito está lhe dirigindo no íntimo, pela fé, receba o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Depois se arrependa de seus pecados, de sua vida sem levá-lo em consideração, e prove que você o ama, assumindo um compromisso com Ele e com a sua igreja. É do que precisamos, irmãos. Pois é na igreja, no meio do povo de Deus, que semana após semana nós ouvimos o Evangelho de Cristo. A melhor notícia de Deus para homens e mulheres que vivem em um mundo caído e perigoso. Em um sentido, voltando à introdução,
o conto de fadas também nos apresenta uma espécie de evangelho. J.R.R. Tolkien, autor mais conhecido entre nós como o escritor de O Senhor dos Anéis, escreveu o seguinte: o consolo do conto de fadas é a alegria do final feliz, é a alegria da repentina virada. Ele pode proporcionar à criança ou ao homem que o escuta, quando chega a virada, uma suspensão de respiração, um golpe, um sobressalto no coração. O conto de fadas não nega a existência do mal, do pesar ou do fracasso. O que nega é a possibilidade de derrota final e universal. E nesse sentido, diz Tolkien, ele é uma espécie de evangelho, dando-nos um vislumbre da verdadeira alegria, o que chamamos no vocabulário cristão de glória eterna. É o que encontramos no último livro das Escrituras, irmãos. Depois do maior ponto de virada da história, me refiro à cruz e ao túmulo vazio de Cristo. O último livro da Bíblia nos dá o maior vislumbre do que está por vir. Por agora, como ouviremos muitas vezes, vamos chorar, sofrer e perder batalhas. Mas que ninguém se engane, que ninguém se entristeça demais. Ao final de tudo, Cristo vencerá e nós venceremos com Ele. Eis onde, ou melhor, eis em quem encontramos a bênção do Apocalipse, em quem eu e você podemos nos refugiar agora e sempre. Curve a sua cabeça e faça uma breve oração, respondendo ao que você ouviu e preparando-se para a ceia da qual participaremos. Meus queridos irmãos, graça e paz, bom ouvir a palavra do Senhor, poder meditar na sua volta. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em Êxodo, capítulo 13, verso de número 14. Irmãos, esse texto ele vai nos falar sobre a consagração dos primogênitos, onde Deus ele fala a Moisés que ele deveria consagrar para ele mesmo todos os primogênitos, os primeiros filhos israelitas, não somente entre os homens, mas também entre os animais.
E o que nos chama a atenção, irmãos, é no verso 14, que nos diz assim: no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, que significa isto? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Amados, nós estamos diante da mesa do Senhor. Mesa esta que nos traz à memória aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, como também derramando o seu próprio sangue. E diante disto, irmãos, nós devemos dizer aos nossos filhos o que estamos fazendo. Quando os nossos filhos, irmãos, perguntarem: pai, o que significa isto? Nós possamos dizer, irmãos: meu filho, com mão poderosa, o Senhor nos tirou da escravidão do pecado. Diante da mesa do Senhor, meu filho, o Senhor nos libertou. O Senhor nos livrou da ira de Deus. Por isso, amados, que diante da mesa do Senhor possamos participar com alegria e lembrar sempre aos nossos filhos isto que Cristo fez por nós. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, a curvar a sua cabeça e façamos uma oração ao nosso Pai, consagrando estes elementos, como também nos examinando, pois diz a Escritura: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, ó Deus, por estarmos diante da tua mesa, por relembrar, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nós estamos felizes porque podemos participar disto. E nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor possa consagrar estes elementos a Ti mesmo. O pão, o vinho, para o nosso sustento espiritual. O Senhor se faz presente no nosso meio, Pai, nós cremos nisto. Nós não estaremos aqui, Senhor, comendo carne ou bebendo vinho, mas sim comendo pão e bebendo vinho, Senhor. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Oramos gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ao receber o pão e o vinho, meus queridos, fique de pé, para que todos nós possamos participar desse momento. E você que nos visita, é batizado numa igreja genuinamente cristã, evangélica, sinta-se à vontade para participar junto conosco desta mesa, que não é uma mesa da igreja presbiteriana, mas é uma mesa do Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, o amor do Pai posso me achegar somente pelo sangue.
Este é o pão que simboliza Jesus Cristo, aquele que deu a sua própria vida por cada um de nós. Que nós todos, meus queridos irmãos, possamos participar deste pão nesta hora. Crianças, o que significa isto? Isto significa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, sangue este que foi derramado na cruz do Calvário. Crianças, Jesus mesmo disse: este é meu sangue, meu cálice, que é derramado em favor de vocês. Ele se entregou em nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso que bebemos deste cálice em memória de Jesus, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Bebamos, irmãos, deste cálice da aliança. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de podermos ceiar. Poder, ó Deus, trazer à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós temos a consciência, Pai, que não somos merecedores, mas participamos desta mesa em Cristo. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, obrigado, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que fala aos nossos corações, que nos faz refletir na nossa vida, na nossa comunhão contigo. Por isso, ó Deus, muito obrigado pelo que ouvimos hoje. Fomos exortados, ó Deus, a olharmos mais para o céu, pensar mais na Tua volta, nos preparar, Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Obrigado por este culto prestado a Ti. Culto este que foi realizado, Senhor, em espírito e em verdade. Leva-nos em paz para casa. Nos dê um restante de domingo abençoado no Senhor. E uma semana, ó Deus, que possamos testemunhar de Ti. Nos apresentar de modo digno do Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, proteção. Livra-nos do mal, das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo, Senhor. É assim que oramos, Senhor, gratos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos. Pedimos que os irmãos aguardem uns segundos para que nós possamos chegar à porta, pastores, presbíteros, e possamos cumprimentar os irmãos, ter um momento de comunhão com os irmãos.